boa noite. Sejam bem-vindas a mais uma live do Instituto Salvata. É um prazer estar aqui mais uma vez, participando dessa série de lives que a gente está promovendo aqui no Instituto. A gente já quer de antemão convidar você que ainda não está seguindo a gente no Instituto para começar a seguir. A gente está promovendo várias lives nesse momento de distanciamento social, para poder compartilhar mais conhecimento, trocar mais experiência com pessoas muito gabaritadas, muito capacitadas. E ainda tem muita coisa boa vindo por aí, né? Tem muitos convidados especiais, já dando um pequeno spoiler. Então, fiquem atentos, fiquem ligados, que a gente vai dando mais notícia. E no nosso site do Instituto também tem muito conteúdo, alguns e-books, algumas coisas novas que a gente está lançando. Então é muito bom, né, nesse momento a gente poder trocar conhecimento. A gente agradece demais todo mundo que está topando, né, participar, topando ajudar, né, na medida do possível. E na semana que vem vai ter muita live, vai ser bem intensa a semana. Então a gente convida todos vocês para seguir a gente no Instituto, no Instagram, e ficar atento, né? Ficar sempre por dentro do que vem por aí. Papelzinho, convida alguém. Tice, já pode pedir para participar, que eu te aceito aqui para a gente começar. Quem já está online pode ir divulgando, apertando aqui nesse aviãozinho para ir convidando mais gente para entrar, para participar conosco essa noite. Catiane está lembrando que próxima semana tem 4 lives, então por isso que vai ser uma semana intensa, movimentada, mas bem rica de conhecimento, gente muito boa, muito legal que está topando participar com a gente desses momentos. Lorene, aguarde, a programação vem em breve, viu? Pronto, bem-vinda, Tice. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Tá bom aí o áudio? Tá ouvindo bem? Tá ótimo, tá tranquilo, tá ótimo. Então, obrigada, Tice, por ter aceitado esse convite, tá? De participar com a gente dessa live do Instituto Salvata. Você é do nosso time, do coração, então a gente lhe convidou hoje para conversar sobre um assunto que a gente sabe que você domina muito, né? E a gente gostaria muito de ouvir sua opinião, principalmente especificamente sobre esse artigo, né, que a gente escolheu para conversar hoje, sobre laser nas disfunções vaginais. Eu que agradeço, né? A honra é toda minha de fazer parte do time. E é bom poder participar aqui, bom poder falar sobre o que a gente gosta, né? É verdade. Vamos compartilhar algumas coisas do artigo, colocando um pouquinho da vida, né? Como é que é a prática. Sim. E vamos conversar aí um pouquinho sempre aliando, sobre laser, né? O que a gente tem de mais novo, de evidência científica na literatura, Isso. com o nosso dia a dia, com a prática, com a sua prática, né? O que é que você tem de experiência na sua clínica, né? Então, eu queria que você começasse falando para a gente um pouco sobre a importância desse tema para nós ginecologistas, né? De uma maneira especial, mas para todas as mulheres de uma forma geral. Isso. O laser, ele veio preencher um espaço que eu acho que era muito angustiante para a gente. Iniciou sendo utilizado, o laser vem da dermato, né, e há anos que se usa laser, né, na Europa já se usa há muito tempo, não é uma coisa assim tão nova, já tem alguma experiência, já tem gente com muita experiência, com muitos pacientes, então, pensou-se, né, por que não utilizar o laser na ginecologia e poder beneficiar algumas pacientes, né? Uhum. E aí eu acho que ele veio completando uma lacuna de pacientes que tinham a síndrome urogenital da menopausa
que a gente sabia que o tratamento ideal seria a reposição hormonal ou estrogênio tópico, porém, algumas pacientes a gente sabe que a gente não pode, né, não deve fazer esse tratamento. E aí? Como ficam essas pacientes? O que fazer, né? E aí pensou-se no laser para essas pacientes de tentar trazer uma melhora da mucosa vaginal, né? Uma melhora da lubrificação, e aí essas pacientes não terem mais tanto incômodo quanto o que elas tinham com a atrofia intensa, com sensação de ardor, prurido intenso, né? Disfunção sexual, que quase todas elas já vêm apresentando isso para a gente. Então, depois dessa aplicação, que já está muito bem estabelecida e que a gente já tem muita segurança para fazer uso, começou a perceber efeitos secundários em algumas pacientes, e aí, Outros benefícios. Vamos pesquisar isso, benefícios secundários, e aí, não, vamos aprofundar o laser no uso da ginecologia, né? E hoje a gente vem aqui conversar um pouquinho sobre as incontinências urinárias, né, e os prolapsos genitais, né, os prolapsos de órgãos pélvicos. O que a gente tem na literatura? E aí a gente fez questão de trazer uma coisa bem atual, né, Sarinha? Já um artigo publicado esse ano e com uma revisão aí bem ampla de tudo que a gente tem acerca desses dois assuntos, incontinência urinária, né, e o prolapso de órgãos pélvicos. Como as pacientes também são acometidas dessas duas afecções ginecológicas, que é tão prevalente nos nossos consultórios, né? E como que o laser consegue entrar para ajudar essas pacientes, né? Isso. A gente sabe que a gente tem tratamentos bem estabelecidos, né? A gente tem tratamentos conservadores, a gente tem a fisioterapia aliada junto com a gente nesses tratamentos, a gente tem os tratamentos cirúrgicos, tem os pessários. Enfim, tem muita coisa bem estabelecida e talvez a gente tenha mais uma arma aí para dispor para essas pacientes, né? Então, esse é o objetivo de a gente saber como é que anda isso nessas duas possibilidades agora. De entrar mais no arsenal, principalmente, né, do tratamento conservador, né? Isso, dessas pacientes. Isso, Perfeito. Isso. E para quem não tem ainda muito conhecimento sobre o laser, fala um pouquinho para a gente quais os tipos de laser que existem hoje em dia, né? Usados na ginecologia, e qual a diferença, né, entre eles? Pronto, a gente tem dois tipos de laser. O primeiro que foi implementado foi o laser de CO2, né? É um laser fracionado. O fracionamento permite com que o tratamento seja bem tolerado e o pós-tratamento também seja bem tolerado, né? Porque a gente não tem uma agressão difusa no tecido, a gente tem uma agressão fracionada. Então, a gente consegue que esse tratamento seja bem tolerado, tanto durante o tratamento como depois. Os dois lasers que a gente tem atualmente, tanto o de CO2 como o de Erbium, Erbium e Ag, a gente tem esse mesmo tipo de aplicação. São lasers fracionados, né? A diferença é basicamente no comprimento de onda. O comprimento de onda do laser de CO2 é mais amplo e o comprimento de onda do laser de Erbium ele é mais curto, né? Então, isso determina a invasibilidade dentro do tecido, o quanto ele penetra no tecido. Então, o laser de CO2, ele sim penetra um pouquinho mais na mucosa, e o laser de Erbium e Ag um pouquinho menos. Lembrando que aí a gente está falando de nanômetros, assim, são coisas muito pequenas, muito, muito pequena. Então, um tem 10.600 e o de Erbium tem 2.940 nanômetros. Então, são coisas bem... Então, as indicações são as mesmas para os dois tipos de laser? As mesmas para os dois tipos de laser. Na maioria dos estudos que a gente tem comparando os dois, não se vê uma diferença que seja realmente significativa entre os dois. Então, os dois têm a mesma aplicabilidade e têm os mesmos efeitos e os mesmos resultados. Certo. E a gente escuta muito falar também de alguns trabalhos usando a radiofrequência. O que seria essa radiofrequência, né? Qual a diferença principal dela para o laser?
Isso. A gente tem algumas outras modalidades de tratamento vaginal também, todos com o mesmo objetivo final. O objetivo do laser é transformar essa energia em calor. O objetivo da radiofrequência é pegar essas ondas, né, de radiofrequência e também transformar em calor. E a gente também tem outro dispositivo que é o ultrassom microfocado, né, o HIFU. A gente consegue também fazer com que essas ondas que são bem direcionadas, elas também penetrem, causando dano térmico. Esse dano térmico é o que vai oferecer para a gente a melhoria, né, do que a gente quer, do tecido. Então, é o que vai favorecer um aumento da vascularização, é o que vai oferecer um dano no tecido, causando uma nova oxigenação, com mais vascularização, e aí a gente vai conseguir rearquiteturar esse tecido com formação nova de colágeno. Então, a gente tem a neocolagênese, o remodelamento e a angiogênese. Todos esses têm o mesmo objetivo, né? Uns com dano térmico mais profundo, outros com dano térmico menos profundo, mas no final é a mesma coisa. Porém, os dispositivos são diferentes, né? O laser está associado a uma plataforma em que você tem as ponteiras que você vai fazer uso, o ultrassom microfocado da mesma forma. Algumas plataformas de laser, elas podem ser adaptadas a esse ultrassom microfocado. Aqui eu uso na clínica do Herbio, o IAG, e ele também pode ter ultrassom microfocado associado. E a radiofrequência não, a radiofrequência já são aparelhos mais portáteis, de mais fácil manuseamento, assim, de localidade, vamos dizer assim. Certo. Acho que a gente vai ter muita dúvida sobre laser, é uma coisa que ainda não é tão conversado, nem todo mundo tem muita experiência. E aí surgiu a primeira pergunta para o Instituto, se pacientes que já foram submetidas à radioterapia podem usar laser. Sim, podem usar, e é uma coisa que a gente está num processo de organização e qual momento seria melhor o início dessa terapia. Então, tem gente que começa a terapia enquanto a paciente ainda está fazendo braquiterapia, né, no caso dos cânceres de colo de útero, em que a gente sabe que aquele dano vai ser tão agressivo que a gente precisa iniciar um tratamento durante o tratamento da radioterapia, da braquiterapia, para tentar diminuir esse dano. Às vezes a gente já recebe a paciente com aquele dano residual bem intenso, em que a gente não consegue mais nem colocar o transdutor na vagina. Então, essa organização do protocolo nas pacientes que fizeram uso de radioterapia, ele está sendo bem desenhadinho. Já tem alguns protocolos estabelecidos em que a gente entra no meio do tratamento, e lembrando que a gente está fazendo o tratamento da vagina, a gente não está interferindo no tratamento do colo do útero, né? Porque a braquiterapia, ela deveria atingir só o colo do útero, mas a gente sabe que o efeito na vagina, ele é bem deletério, né? Então, o que a gente quer é diminuir o efeito que ela traz na vagina, que não seria necessário para o tratamento do câncer de colo do útero. E depois essas pacientes acabam tendo uma estenose tão importante do canal vaginal que o tratamento já se torna um pouco mais difícil. E aí a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, talvez começando com dilatadores, até a gente conseguir colocar a canulazinha do laser e conseguir esse tratamento mais eficaz. Mas sim, é bem possível utilizar e as pacientes acabam sendo muito beneficiadas, né? Já que a pergunta foi direcionada a se pode ou não usar, eu vou aproveitar para perguntar também se existe alguma contraindicação, né, para o uso do laser. Existe contraindicação, e aí eu acho que é onde entra o nosso papel de ginecologista nessa atuação, né? É diferente você oferecer esse tratamento através de um não ginecologista, porque as principais contraindicações, né, seriam a paciente ter uma infecção vaginal no momento, a paciente estar menstruada ou ter um sangramento que a gente não sabe qual é a origem, certo? E basicamente é isso.
De sintomas Certo. locais, a gente tem muito pouca efeitos assim do laser, né? Não teria uma contraindicação quanto a isso. Algumas pacientes, por exemplo, me perguntam se tem contraindicação as pacientes que usam DIU. Não tem. Sim, O sim. tratamento, ele é paredes vaginais, ele não vai para frente, né? Colo, útero adentro. E lembrando que a gente está falando de uma espessura muito pequenininha, né? A gente não vai ter alteração de bexiga, a gente não vai conseguir fazer com que ele chegue lá dentro da bexiga ou lá no útero, não. É parede vaginal, é mucosa vaginal, é face Perfeito. endopélvica. O Nível de ultrassom vagina. microfocado é que consegue ir um pouquinho mais além, que ele é um pouco mais profundo, então ele consegue atingir musculatura. Mas o Entendi. tratamento ele é lateral, paredes vaginais, ele não Sim, vai adiante. a Isso, profundidade que você fala é lateralmente, né? isso. A Elo, nossa mastologista, está fazendo também uma pergunta sobre as pacientes oncológicas, né? Que estão em menopausa induzida para tratamento do câncer de mama. Acho que Isso. essas são as nossas preferidas, né, Essas, Cici? exato. É E a que a gente mais tanto quer a gente, atingir. isso. E o benefício é excelente para essas pacientes. Primeiro que são pacientes que já estão imensamente fragilizadas, né, por um câncer, pela descoberta de um câncer, pelo um tratamento, que na maioria das vezes é bem maçante, né, para as pacientes. E aí o que fica do resultado desse tratamento ainda traz um pouco de malefício, né? Porque essas pacientes acabam tendo uma atrofia vaginal intensa e que traz sensação de ardor, coceira, incômodo, né, na hora da relação sexual. Elas não têm lubrificação nenhuma, então como é que você consegue uma relação sexual sem lubrificação? Uhum. Então essas pacientes, quando a gente consegue atuar com laser logo após o tratamento, a gente já tem um benefício bem importante e, assim, recupera um pouquinho da autoestima delas, né? De que, não, eu resolvi aqui, mas lá embaixo tá tudo ok, né? A Isso. vagina tá tudo É, ok. então, como a gente falou, eu acho que esse realmente é o perfil de pacientes que a gente mais quer atingir, né? Mais quer chamar para esse Isso, tratamento. Que, como você falou, já teve um sofrimento pelo diagnóstico e pelo tratamento do câncer de mama, e já fica, às vezes, tão satisfeita de ter tido resultado, de ter tido êxito no tratamento do câncer de mama, isso. que talvez nem se permita, né, reclamar ou solicitar algo a mais, né, para a sua qualidade de vida. E E a para elas é o gente, que a gente tem, né? Para elas é sim, o que sobra sim. de Já esperança que o de estrogênio é tratamento contraindicado, né? exato. E a gente Mas sabe que os lubrificantes vaginais, né, não conseguem não tem recuperar, resposta, né? não conseguem recuperar Isso. a vagina bem. E quantas não conhecem, né, que existe essa possibilidade de tratamento, né? Então, assim, não é uma situação em que não tenha mais o que ser O que ofertado, né? fazer? Isso, Na verdade, existe e elas podem ter muito benefício, realmente, né? isso. Como você falou, é o que tem mais bem estabelecido na literatura, é exatamente esse perfil de paciente com síndrome climatérica, com síndrome urogenital, né, da menopausa. Mas, diante de todo este contexto, para introduzir o assunto, o artigo se propôs a fazer uma análise do laser de uma maneira específica para o tratamento de incontinência e prolapso, né? Então, Isso. para a gente começar a falar um pouquinho do artigo, esse artigo é uma revisão sistemática, como a Tice falou, de 2020, que teve o objetivo de ver qual é qual é o impacto, né, da laser terapia para sintomas de incontinência e prolapso. E aí vamos falar um pouquinho sobre a metodologia do trabalho. Pronto. Esse trabalho é uma revisão sistemática, né? Ele consegue, a gente consegue, através da revisão sistemática, ter uma visão ampla de tudo o que existe, né? Divulgado e publicado sobre o tema que a gente quer. E aí ele parte exatamente das 3 palavras-chave, né? Que a Sim, gente quer. O laser, a terapia do laser, a incontinência urinária
e o prolapso de órgãos pélvicos. Então, ele pegou todos os artigos que tinham essas 3 associações, né? Ou a associação do laser com a incontinência urinária, ou laser com prolapso, ou os dois. Ou os né? dois. E aí ele achou muitos artigos, né? Eu acho que ele achou mais de 2.279 artigos. Depois ele foi tirando duplicidade, tirando aqueles que não eram estudo em humanos, tirando estudo em animais, alterações em homens, que tinha relacionado doenças urológicas, né? E que as mulheres não tinham o diagnóstico bem estabelecido dessas 2 coisas que a gente quer, né? Incontinência urinária e o prolapso de órgãos pélvicos. Pronto. No final, eles diminuíram para 55 artigos, né? Okay. E aí surge a dificuldade, que é a mesma dificuldade que a gente acaba tendo nos grupos de discussão de laser, né? Os protocolos. Como que você consegue fazer coisas iguais para pessoas diferentes, né? E aí, uma coisa fixa, o né? desenho, um protocolo fixo. Isso. O desenho dos estudos acabam atrapalhando uma comparação mais firme, né? Uma comparação mais direta sobre cada coisa que ele quer ver. Ele quer um desenho e um resultado. Um diagnóstico, um desenho de estudo e um resultado. Então, alguns estudos, eles acharam que não se encaixava nesse desenho que pudesse ser favorável para eles fazerem a comparação, né? E aí, eles excluíram mais alguns artigos. No final, ficamos com 31 artigos, né? Desses 31, só um era um estudo randomizado, né? Um estudo controle randomizado. E todos os outros estudos de coorte, né, com acompanhamento das pacientes posterior às aplicações do laser ou a terapia que eles estavam comparando. Então, desses 31 artigos, a gente tem vários resultados diferentes. Ele separa os artigos que estão direcionados apenas para incontinência urinária, separa os artigos que estão direcionados para prolapso, né? E alguns poucos artigos, se eu não me engano, 2 artigos, ele colocou para síndrome da bexiga hiperativa, né? Que é até uma coisa que a gente nem tem assim, um protocolo tão firme para utilizar, né? Desses artigos mais para incontinência de esforço, né? Isso. Desses artigos para incontinência urinária, sendo a principal a incontinência urinária de esforço, né? Ele aborda praticamente que todos a gente consegue ter uma melhoria, né? Ele usa alguns dados objetivos para fazer a compilação dos resultados, né, de cada estudo, e alguns dados objetivos também. Os dados objetivos, eles partem dos questionários que a gente já conhece, né, dos questionários para incontinência urinária, o ICI-CQI de incontinência urinária, o PED-teste, foram os 2 que ele avaliou para incontinência urinária. Para os prolapsos, que na verdade foram só 2 artigos, né? Ele avaliou o questionário do POP-DI6 e a escala de Walker. E para a bexiga hiperativa, o ABSS, né? E aí a gente consegue ter uma narrativa na realidade, porque como a gente tem estudos com desenhos tão diferentes, sem uma padronização, né, da metodologia de cada um, ou da configuração que foi utilizada para um laser em detrimento do outro, como ele não conseguiu fazer essa padronização bem, a gente não consegue uma meta-análise. A gente não consegue aquela tabelinha de comparação bonitinha de todos os estudos, né? Isso, a gente consegue... Não foi possível. Ele passa para a gente uma narrativa. Ele vai narrando, né, estudo por estudo, e meio que colocando alguns agrupados naquilo que ele conseguiu colocar como sendo mais semelhantes, né? Aí ele vai descrevendo de incontinência urinária, prolapso e bexiga hiperativa. A gente também tem um grupo de estudos em que, na realidade, ele avaliou os efeitos secundários.
daquelas pacientes que lá no começo eu falei que a gente já tinha uma melhora da síndrome urogenital, da menopausa, e a gente observava que essas pacientes secundariamente tinham uma melhora da incontinência urinária ou um relato de melhora do prolapso de órgãos pélvicos, né? E alguns artigos ele separou nesse grupo, de que tinha a melhora da síndrome urogenital, mas também tinha uma melhora da incontinência urinária de esforço. E aí a Ele gente tem também uma parte incluiu no desse grupo. estudo, né? Isso. Mesmo quando o benefício da incontinência urinária fosse um ganho secundário no artigo, ele incluiu o artigo no estudo também, né? Para avaliar. Então, assim, ele avalia, só para deixar claro que o objetivo principal dele, desta revisão, era avaliar a eficácia e segurança, né, e do laser, e ele englobou artigos com os dois tipos de laser, né, como você falou, os dois têm as mesmas indicações, então nesses estudos a gente vai ter os dois tipos de laser sendo comparados, né, e sendo avaliados em conjunto. E na avaliação dos resultados, ele colocou também esses objetivos secundários, né, Tice? De não só, dos benefícios não só para incontinência e prolapso, mas os benefícios secundários também foram avaliados, no caso, principalmente relacionados à função sexual. Isso. Não é isso? E a gente percebe isso, inclusive, na nossa prática, né? Na verdade, algumas dessas pacientes já vêm com disfunção sexual, né, Sara? A gente tem as pacientes com a síndrome urogenital pós-menopausa, que já vem, a maioria delas, com uma disfunção sexual associada, né? A gente tem as pacientes com incontinência urinária, muitas delas também com disfunção sexual associada, e assim vai, prolapso de órgãos pélvicos. Então, tudo o que foge do que acha-se normal, né, em relação à vagina e vulva e tudo mais, traz consigo um transtorno sexual. Esse transtorno sexual está associado tanto à parte anatômica, né, como também à parte psicológica, à parte emocional daquilo dali que envolve, né? As pacientes com atrofia urogenital severa, que sentem muita dor na relação, e essa dor fica cada vez mais reforçando aquele círculo de relação sexual, tenho dor, 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 dor. Na relação sexual eu tenho dor, então eu não quero ter relação sexual porque eu vou ter dor. E assim, muitas vezes a gente vê nas pacientes que têm incontinência urinária, que acabam tendo perda de urina no momento da relação sexual, como é desagradável, né? E como a gente sabe que isso é uma aflição das pacientes. Muitas delas também já estão no estágio de vida um pouco mais 40 para frente, né? A maioria delas. Então, a gente também vai ter associado outras alterações envolvidas na disfunção sexual, né? Então, às vezes a gente tem uma frouxidão vaginal das pacientes que tiveram partos vaginais ou que tiveram múltiplos partos, ou das pacientes que eram obesas, né? As pacientes pós-bariátrica. Então, vai juntando, a gente sabe que as pacientes, elas não têm uma coisa só, né? A gente pega a paciente e engloba praticamente toda, né? Todos os problemas que a gente vê ali para tentar resolver. Então, muitas delas já vêm com essa disfunção sexual. Quando a gente melhora um perfil, na maioria das vezes a gente consegue melhorar também um pouco a disfunção sexual. Então, é um ganho secundário e que, algumas vezes, a própria disfunção sexual acaba sendo a indicação, né? Junto com as outras coisas. A maioria desse relato de ganho secundário associado à função sexual tem alguns questionários objetivos que você pode fazer quando você já coloca isso dentro do estudo, né? Então você faz a avaliação objetiva antes e faz a avaliação objetiva depois. Mas a gente também tem muita avaliação subjetiva, né, disso. Então, alguns relatos de melhora, eles são realmente subjetivos e entram também como um ganho, né? De qualquer forma, é um relato da paciente e a gente tem que fazer valer, né? Aquele relato, valorizar. Exato. Talvez até mais importante do que uma medida objetiva, né?
mas para os trabalhos é importante, né? A Para os gente trabalhos ter a gente tem que parâmetros, ter. né? Exato, exato. E achei interessante que você falou isso, porque a gente realmente vê os trabalhos que falam da função sexual, eles vão ter mais de uma maneira de avaliar isso, né? Alguns avaliam especificamente só a dor, só a dispareunia, né? Mas a gente talvez seja a principal queixa, o principal desconforto, mas não é só isso, né? Então vem realmente essa sensação da autoestima, da autopercepção, né? E aí vem essa questão da satisfação dela, né? Com a vida sexual dela. Então, realmente não é só avaliar um parâmetro de dor ou não, mas a gente vai ter outros ganhos que a gente pode avaliar com essa e às vezes elas não e conseguem. Isso, às vezes elas não conseguem quantificar isso em número, né? É difícil, né? Às vezes aquele bom, médio, regular, ótimo, elas conseguem quantificar melhor e qualificar melhor pra gente do que a numeração, né? Do que numa escala, né? É. Então tá. Antes da gente detalhar um pouco mais os resultados, é importante ressaltar que muitos estudos que foram incluídos nessa revisão também tiveram alguns vieses, né, que ele ressaltou. Então, alguns estudos também com alguns erros metodológicos, com alguns conflitos de interesse, né? Então, tudo isso ele também merece ser ressaltado, né? Você mesmo falou que só foi um estudo clínico, né? Randomizado, controlado, mas é o que tinha de ferramenta, né? Lembrando que essa revisão foi agora recente de 2020, né? Então, realmente foi o que foi conseguido agrupar, e ele né? traz estudos de 2015 até 2019, Sim, verdade. né? Importante então colocar. É o que vem aí recentes. nos últimos, os estudos mais recentes mesmo. E o viés, ele entra em várias coisas, né? Você viu que bate também naquela história da configuração de laser, né? Que você não consegue fazer a padronização. Entra também em alguns estudos que não declararam se tinha ou não tinha conflito de interesse. Alguns estudos que foram amparados, né, financeiramente por empresas. Então, entra um viés. A gente, por mais que a pessoa faça um estudo bem sério, mas quando entra isso daí, a gente acaba tendo um viés importante, né? Quer responder a pergunta da Camila agora sobre flatos vaginais? Se certo. existe indicação também? Os flatos vaginais, eles estão associados a essa sensação de frouxidão, né? Isso. A sensação de frouxidão pode estar presente em pacientes multíparas, pacientes que tiveram parto vaginal ou não, cesariana também, que engravidaram muitas vezes, as pacientes que tiveram perda de peso importante, né? Então, tudo que faz piorar a qualidade da arquitetura, piorar colágeno, a gente vai acabar tendo interferência na estrutura da vagina. Então, a vagina que não está bem arquiteturada, que está frouxa, né, como elas relatam para a gente, pode acabar tendo esses flatos vaginais no momento da relação sexual, que realmente é bem desagradável e é uma coisa que, quando ela chega reclamando disso, às vezes a gente tem que puxar um pouquinho para elas conseguirem dizer tudo o que acontece, porque, queira ou não, é uma coisa muito íntima e que, na maioria das vezes, elas têm muita vergonha, né, de relatar isso. Mas a frouxidão vaginal acaba também sendo um ganho secundário, na maioria desses artigos que a gente vê, né, que elas referem sim, que elas acabam tendo uma melhora dessa frouxidão. E aí o laser entra bem nisso, a radiofrequência também entra bem nessa associação. E quando são frouxidões mais intensas de pacientes ex-obesas que fizeram cirurgia bariátrica e tiveram realmente uma queda de tecido, né, de sustentação, então aí a gente já precisa associar a ultrassom microfocado, porque eu lembro que eu disse que ele penetra mais, então ele consegue atingir musculatura, né? E aí a gente precisa organizar essa musculatura. E aí, Sara, uma coisa importante também nisso, só para fazer um link já dessa parte do laser com frouxidão vaginal, a gente falou lá no começo daqueles tratamentos conservadores que a gente já tem, né? A fisioterapia com fortalecimento do assoalho pélvico.
essa associação do uso do laser com a fisioterapia é importantíssimo. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Perfeito, a gente exato. tem que ter essa conversa, porque não adianta eu pegar um músculo que não sabe mais o que fazer, conseguir fortalecer no sentido de trazer estrutura, trazer vascularização, colágeno de volta, mas eu não sei usar esse músculo. Exato. Né? Então a fisioterapia tem que estar junto com a gente, que é para ela reaprender a utilizar essa musculatura para a gente ter também um ganho das duas coisas. Perfeito. A gente teve uma live com a fisioterapeuta também, que a gente conversou muito sobre isso, né? A importância desse trabalho realmente em conjunto, multidisciplinar, isso é muito importante. E aí eu queria também pegar esse gancho, já que você tocou no assunto do músculo, e a gente está falando do benefício da função, né? Eu acho muito interessante discutir isso com os outros profissionais que a gente está trabalhando e com as pacientes também, que algumas chegam querendo realmente uma solução rápida, imediata, né? Algumas até já com a ideia cirúrgica na cabeça de resolver em definitivo, né, o problema. E aí entra essa questão da anatomia versus a funcionalidade, né? E eu acho que é o mesmo raciocínio que quando a gente chama elas para fisioterapia, eu acho que entra um pouco no mesmo raciocínio do laser, né, Tice? De você dizer, olha, a gente pode até ir para uma cirurgia, né? Mas não adianta eu trabalhar só com uma reestruturação anatômica se eu não tiver um músculo bem desenvolvido, resgatado, trabalhado, conscientizado, fortalecido, enfim, né? E aí a fisioterapia muitas vezes entra como um neoadjuvante, né? No pré-operatório. E aí eu já vou pegar o link de uma pergunta que foi feita no começo da live, né? Seguindo esse mesmo raciocínio, o laser pode ser usado também como um adjuvante no tratamento da incontinência urinária, como um pré-operatório, como uma preparação? Tem algum resultado melhor da cirurgia em paciente que fez o laser, paciente que não fez o laser? O que você acha? Depender da paciente, né, que você vai fazer o procedimento cirúrgico, a gente sabe que aquelas pacientes que às vezes a gente vai operar e não encontra o fácil, né? É tão fininho, é tão delgado que a gente tem dificuldade para fazer a aproximação. Então, essas pacientes, quando a gente vê que é aquela vagina já muito atrofiadazinha ou que já seja muito delgada, essas pacientes se beneficiam do tratamento antes, né? Para eu conseguir uma estrutura melhor de mucosa, uma estrutura melhor de face endopélvica, para o procedimento cirúrgico conseguir ser mais efetivo, mais eficaz. E aí a gente tem alguns trabalhos andando, falando também da atividade do laser no pós-operatório. E aí tem um follow-up ainda curto, mas mostrando que a gente pode ter uma redução da recidiva pós-operatória das cirurgias vaginais, seja para incontinência, seja para prolapso. Então é uma coisa que... E o tempo, Tice? Fala o tempo de quando começar o laser no pós-operatório? Depois do pós-operatório, 60 dias. 60 dias no mínimo. E aí você vai avaliar, vai ver cicatrização. A gente sabe que não dá para a gente padronizar a paciente. Tem que passar pela avaliação. E aí a gente vê, não, tá ok, a gente pode começar o laser. E aí a gente faz o protocolo de 3 aplicações também. E aí depois ela fica sendo acompanhada pela fisioterapia, pelo cirurgião, né? E, no caso, pelo laser. O laser, ele é até uma coisa que a gente vai falar também, já estou te antecipando, Sara. É uma coisa que a gente vai falar, porque nos estudos a gente vê que a gente teve um segmento bom, né, de cerca de 2 anos, tem um estudo que teve um segmento de 3 anos, né, mostrando o resultado eficaz, inclusive no acompanhamento há 3 anos, mas alguns outros estudos têm um acompanhamento muito curto. Então, não dá para a gente fazer um acompanhamento curto de uma terapia que já não é curta, porque a gente faz essa aplicação de 3 sessões e cada sessão
é espaçada uma da outra por 40, né? Um mês a 40 dias, 30 a 40 Uhum. dias. Então, só aí eu tenho 3 meses, né? E depois desses 3 meses, eu preciso ainda de um segmento. Essa paciente, depois que fez essas 3 aplicações, ela não tá ok, tchau, nunca mais vou lhe ver. Não, ela tem que voltar, porque a gente precisa fazer sessões de manutenção. A gente precisa manter aquela melhora que a gente conseguiu. E aí a gente faz avaliação a cada 8 meses, ou se tiver tudo ok, a gente estende para um ano da última aplicação. Certo. E aí a gente faz uma sessão de manutenção, um resgate, né? Só para lembrar, olha, tá aqui, tem Certo. que manter. E a Importante. fisioterapia, eu acho que o mais importante de colocar na cabeça delas é que o aprendizado da fisioterapia você leva, né? Você Verdade. leva para casa. Então, quando você consegue juntar tudo isso e fazer um segmento bem direitinho, a gente vê que essas pacientes têm uma melhora realmente a longo prazo, Mais duradoura, né? mais duradouro. Mais duradoura, mais efetiva. Quanto mais a gente realmente associar, né, estratégias Isso. e profissionais no tratamento, a gente vai ter melhor resposta. É muito difícil que a gente consiga, às vezes, um resultado maravilhoso com uma mudança, né, com uma intervenção, né? Isso, São pacientes que isso. realmente vão precisar de mais de uma linha de tratamento. E às vezes Perfeito. elas chegam tão ansiosas no laser que dizem, eu quero fazer logo uma. Assim, calma, porque não vai ser uma, não é milagre, né? É um tratamento. Então, É, calma, não vai ser com uma que você vai melhorar. Aí a gente tem que explicar direitinho. Depois da primeira sessão, a gente já começa a ter o primeiro resultado com 10 a 15 dias. É quando a gente já entendi. consegue que aquele aumento da vascularização faça o transudato e ela começa a perceber a lubrificação. Ah, tá menos ressecada, tô conseguindo sentir que não tá incomodando tanto. Então, aí a gente diz, olha, calma, né? Tem a segunda e ainda tem a terceira, né? Não pode ficar no meio do caminho, porque aí você não vai ter benefício, né? De um Esse tratamento seria tão. o protocolo principal, né, Tice? Isso, De uma maneira geral, né? isso. Realmente, assim, como você comentou, teve estudo que fez uma aplicação, né? E já comparou resultados, É, né? É muito pouco, né, para não dá. avaliar. É. Para mim, Ok. esse é um viés importantíssimo. Esse O principal, estudo não, talvez. né? Não dá Apesar para de que ele já sustentar. viu algum benefício, né? Talvez, acho que É, foi esse que ele questionou, que talvez esse seja um motivo de ter sido pequeno, né? A taxa de sucesso. Mas mesmo assim teve e foi estatisticamente né? significante, né? Sobre o grupo da incontinência urinária, que ele classificou, a maioria dos estudos que comparou. Não, desculpa, no estudo clínico que comparou o laser com placebo, ele foi superior, e nos estudos de coorte que compararam laser com cirurgia e laser com anticolinérgicos, os resultados foram semelhantes, né? Foram semelhantes, né? Nas Semelhantes. taxas de sucesso. É, e só lembrando aí que tem estudo tanto com laser de CO2 como tem estudo com o Erbium, né? E Isso, ele não mostra diferença entre os dois tipos de laser. de laser, Então, certo. a eficácia acaba sendo semelhante para os dois, né? Pronto. Sobre prolapso, só teve um estudo que o objetivo principal foi o tratamento do prolapso, né? É isso. E E aí, assim, a conclusão que eu achei mais interessante e talvez até óbvia é que os menores prolapsos tiveram mais taxa de sucesso, isso. né? É óbvio, né? Também eu acho que Mas aí a é gente, onde entra também o cuidado na hora de indicar. sim, Porque não adianta a gente querer. Às vezes a paciente já vem atrás do laser, mas a gente tem que conscientizar: olha, não, aqui o laser não vai conseguir sozinho fazer isso. A gente pode melhorar a mucosa, você fazer o seu procedimento cirúrgico e depois a gente fazer a aplicação para tentar diminuir o risco de recidiva. Mas a gente tem que lembrar de vários fatores. A gente tem que lembrar de uhum, sobrepeso, de carga que essa paciente faz, de atividade física que tenha muita sobrecarga, ela tem que ter uma musculatura adequada.
A gente sabe de várias coisas que fazem com que a gente tenha uma recidiva, mas é importante trazer isso para paciente. E assim, às vezes eu recebo pacientes que vêm com indicação de colegas, né, por incontinência urinária mista, que vêm achando que vai melhorar de tudo e que é, né, um milagre. Uma mágica. Calma. Calma, porque também na incontinência urinária, não é qualquer incontinência urinária que a gente consegue melhorar. E por isso que é importante entender o que é que o laser faz, o que é que a gente consegue, onde a gente consegue atuar com laser e saber se aquela indicação se adapta. Porque é uma tecnologia que não é barata, né? É um tratamento que não é barato, apesar de que alguns estudos já mostram que o custo-efetividade vale muito a pena, mas também é uma tecnologia que a gente não pode abusar. A gente não pode perder a mão com essa arma que a gente tem. Porque a partir do momento que você começa a indicar de forma errada, para os prolapsos que são muito importantes, que a gente sabe que não vai ter uma melhora importante, aquela dali vai dizer, não serviu. Para mim não serviu, né? E quanto mais pessoas saírem com não serviu, pior é para o laser. Pior, com pior é certeza. para a indicação. Então a gente não pode queimar uma tecnologia importante com indicações que não são cabidas. A gente precisa ter uma indicação que você sabe que a partir dali você já tem um respaldo científico, já tem estudo mostrando que você melhora. Não adianta inventar. Não adianta inventar. Então ele viu que tem uma melhora ele avaliou mais cistocele, não foi? Nesse único artigo. Então, ele viu que tinha uma melhora para estágio 1 e estágio 0, né? Mas que as melhores foram as que eram menores. Então, é exatamente isso. A gente precisa entender que o laser ele não vai pegar e prender a bexiga lá em cima. Ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai conseguir melhorar uma arquitetura de mucosa e de fáscia. Se eu acho que isso é o suficiente, né, se aplica. É importante a gente explicar realmente para a paciente o que a gente pode ter de ganho, né, com o laser em cada caso, né? E o prolapso, talvez, em alguns casos bem iniciais, podem ter algum benefício, né? Nesse grupo de pacientes com prolapso, entra muito aqueles sintomas que a gente já discutiu, da sensação da frouxidão, né, da sensação da eliminação de flatos vaginais, né? Então, às vezes esses sintomas também se misturam muito e a gente já comentou um pouquinho que isso também é um benefício, né, do laser. Isso. Mas com uma boa indicação e com uma boa conversa. Uma boa triagem, né, Tis? É aquela história, gente, com laser não adianta. Eu vou recuperar, mas eu não vou conseguir manter se ela continua com uma conscientização muscular não insatisfatória. Não condizente, né? Não condizente com o que a gente tentou fazer. Então a gente também vai jogar a tecnologia fora. Tem que associar. A gente anda junto com a fisioterapia, colado. Eu acho que de mãos dadas, com a fisioterapia, né? De mãos dadas. E graças a Deus a gente tem excelentes fisioterapeutas, né, Sarinha? Aqui na cidade, né? Com certeza. A gente tem uma equipe de fisioterapeutas em Fortaleza muito boas, graças a Deus. Eu acho que a indicação correta, né? Acho que começa por uma indicação correta e continua por uma equipe realmente integrada e capacitada, né? E que escuta, que entende, que consegue oferecer o que tem de melhor, né? Para cada caso. É importante a gente ter esse arsenal na mão. E a gente já não é mais tão raro, né, Tícia? O laser já é uma coisa mais disponível, né? Não é mais tão não está tão inacessível como antes, né? Graças a Deus. Então a gente já pode também dar esse recado, né? Que já é uma coisa que é mais factível, mais pessoas fazendo, mais experiência, né? Então a disponibilidade hoje também é muito maior. E como é uma arma, uma tecnologia que a gente tem, que a gente pode dispor de uma forma que traga um benefício que você não conseguiria de outra forma, né? Sim. Ou que a paciente não quer se submeter a
tal procedimento e que a gente tente resgatar. Mas o laser não substitui cirurgia, né? E o laser não substitui a fisioterapia. A gente tem que caminhar juntas e conversar, como você disse, para a gente ter o benefício real e total da paciente, né? Incluindo tudo. Por vezes, psicóloga, né? Quando a gente tem aquelas disfunções sexuais importantes, e aí a gente vai tirar um fator, mas a gente tem que corrigir o emocional. Então, a gente tem que caminhar junto com outras pessoas, que é para conseguir a totalidade do tratamento da paciente. E sempre controlar a ansiedade delas. Sempre controlar a ansiedade. Eu acho que quando a gente fala em expectativas mais reais com elas, né? É uma forma de controlar a ansiedade, né? No sentido de você não sair prometendo 100% de sucesso, nenhuma recidiva e nenhuma complicação, né? Exato. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Tice, sobre a segurança do laser, né? Se existe alguma complicação que a gente precisa se preocupar. Isso. Como eu falei lá no início, o laser ele tem uma aplicabilidade muito curta, né? A penetrabilidade no tecido, ela é curta. A do laser de erbium é menor do que a do laser de CO2. Então, quando a gente só tinha o laser de CO2, talvez em mãos não tão preparadas, a gente tinha alguma descrição de queimaduras. A maioria das complicações que chamava a atenção era realmente queimadura. Não tinha relato assim de fístula, não vi nenhum estudo falando sobre fístula, mas era mais queimadura mesmo. Atualmente, a gente já tem mais difundido no laser de erbium, ele é muito pequeno. Então, a maioria das pacientes, a primeira pergunta que faz, e dói? E dói? Na realidade, o que a gente faz é emissão de calor. Então, o que elas sentem é uma sensação leve de aumento de temperatura, né? Certo. E quando isso é muito bem manuseado, você sabe o que está fazendo, com as configurações e com os parâmetros adequados para cada paciente, você vai minimizar muito essas complicações. Então, realmente, o que a gente vê é mais um incômodo no tratamento externo, porque também é uma coisa importante, não adianta a gente tratar só a vagina e esquecer a mucosa do introito vaginal. A gente precisa dessa mucosa também lubrificada, também bem arquiteturada, para a gente diminuir também o desconforto de dispareunia no momento da relação sexual, né, de fissuras, dessas pacientes que têm uma atrofia muito intensa, por exemplo. Então, externamente, a gente tem um pouco mais de incômodo, de irritação mesmo, nas primeiras 24 horas. Depois disso, a paciente não tem mais nenhuma irritação do procedimento. E depois do procedimento, o que elas não podem é ter relação sexual por 7 dias e nem usar roupa de banho, né? Nem piscina, nem praia. Aí é mais pela irritabilidade mesmo para a gente diminuir os danos que possam acontecer. Mas elas têm todo o tratamento direitinho, o que é para ficar usando depois, como é a higiene adequada depois e que isso vai permanecer. Então, de complicação do laser, a gente via mais anteriormente, quando era só o laser de CO2, e quando a gente ainda não tinha bem protocolado as configurações até onde você podia ir. Essa é uma coisa importante para falar também, porque não adianta você fazer laser com qualquer pessoa. Ela tem que saber o que está fazendo. Então, sempre que você for fazer, isso vale para qualquer tratamento, né, Sarinha? Você saber para quem você está se doando, para quem você está se entregando para fazer o tratamento adequado. Então, mas é interessante, porque não é só
colocar e apertar um play, né? Não, É importante ressaltar, né? não Que é. é muito individual, né? Também. Isso, Existe essa isso. preocupação por trás. Isso. E você vai vendo, de acordo com a resposta da paciente, o que você precisa fazer numa segunda sessão. Eu preciso aumentar um Certo. pouco? Não, a resposta foi muito boa, Uhum, eu posso manter, ou eu tenho que diminuir. uhum. Então, precisa dominar o que você está fazendo. E a gente tem pessoas aqui na cidade que já têm o domínio, né, Uhum. dessa terapia e que já fazem com destreza. Então não tem por que você se aventurar Se em arriscar, entregar uma né? coisa, se arriscar, né? Existe De risco, fato. elas perguntam muito também, risco de infecção, de inflamação, de sangramento, corrimento, algo Não. para se O que a- preocupar. Tem em estudos a gente vê, né, que pode acontecer sangramento, irritabilidade e corrimento vaginal. Na realidade, a gente tem um pouquinho de viés porque muitas dessas pacientes, por exemplo, nas atrofias urogenitais, essas pacientes não têm mais secreção vaginal nenhuma. Então, quando elas começam a Sim, perceber voltam o a ter, retorno da né? secreção vaginal, às vezes Uhum, elas me ligam, eu tô com corrimento. Eu, calma, né? uhum, Aí você vai, é corrimento ou é secreção vaginal? É o retorno da sua lubrificação, né? entendi. Então É uma precisa. queixa delas, mas não necessariamente é uma patologia, né? É uma Não é. E complicação. na verdade é o que a gente quer, né? É o que a É o que a gente gente espera, quer. Eu digo, talvez, olha que é maravilha, verdade. né? É o que a gente espera. É essa melhora aí. Então, eu não tenho relato de pacientes assim minhas que a gente teve complicações importantes. Certo. Eu sou muito criteriosa na hora do procedimento, de saber se está tudo ok para fazer. Eu sou Uhum, muito criteriosa no acompanhamento de higiene, de saber como tá, se está fazendo tudo direitinho. E do uhum. acompanhamento, eu ligo mesmo, eu faço uma busca ativa, eu, olha, tá na hora de É, vir né? aqui para eu ver como é que tá. Uhum. E o que tem mesmo é essa irritabilidade externa, que é mais no primeiro dia. Algumas pacientes um pouco mais sensíveis, às vezes reclamam um pouquinho mais do que Mais de um outras. dia, certo. Mas é Difícil, bem né? controlado, assim, é bem controlado. Um dia e meio, elas já estão bem melhores. No geral, é uma técnica bem aceita, né? É uma técnica bem aceita, com baixíssimas complicações ou quase nenhuma, né? E com um potencial de benefício amplo, alguns ainda promissores, ainda em estudos, Isso, né? Com evidências ainda com pequenas cortes, né? Ainda a ser isso, estabelecido, mas com essa possibilidade, né, de melhorar várias disfunções, várias queixas, né, de várias mulheres que podem ter como alternativa, né, de tratamento conservador à sua disfunção, ou até como a associação, né, de tratamento no seu arsenal aí de opções, né? Eu acho isso. que talvez essa seja a mensagem final. A gente está pertinho de acabar o nosso tempo, eu estou de olho aqui no relógio. Tá Mas de se olho, você né? quiser colocar, né, a sua mensagem final também, a sua conclusão de toda a nossa conversa. Eu acho que o artigo chega a uma conclusão que a gente já vê nos nossos grupos de discussão sobre laser, né? A gente precisa de mais dados, né? A gente sabe que melhora, a gente vê na vida a melhora, a gente sabe que essas pacientes têm um benefício muito importante, mas a gente precisa Uhum, conseguir colocar isso em dados. E aí a uhum, gente precisa conseguir definir é, não protocolos, porque, como eu estava dizendo, a gente não vai colocar o mesmo parâmetro para todo mundo, mas a gente sim. tem que tentar adequar e aumentar os N's, né? Aumentar o número de pacientes que a gente faz o tratamento. E eu acho que isso já é muito plausível para se fazer. A gente já Uhum, tem muitas pessoas fazendo, a gente já tem muitas máquinas, tem muitos centros no Brasil fazendo. Então a gente começa a ver também estudos daqui do Brasil, né, uhum, mostrando um N
bem bom e um acompanhamento bem bom, né? Vai Comparando acabar. diferentes formas. Vai acabar, vai E usar cortar com a qualquer consciência. momento. É o mais Verdade. importante. É o mais importante. Foi muito bom, Tice. Muito obrigada mais uma vez. Eu que E até a agradeço. Foi um próxima, né? prazer. Foi ótimo. Até Foi a próxima, ótimo. se Deus quiser. Até mais, Obrigada. pessoal.